Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 18. No ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele dizia às multidões que vinham para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. As multidões o interrogavam: que devemos fazer? Respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta-a com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntavam: e nós, que precisamos fazer? Ele disse-lhes: a ninguém molesteis com exortações, não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João já seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações continuava a anunciar ao povo a boa nova. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. A pregação de João Batista é forte, como profetizado antes do seu nascimento. E agora é o tempo em que ele profetiza. Que tempo é esse? O tempo do 15º ano do imperador Tibério César, e Pôncio Pilatos era governador, e aí ele vai dando todos aqui os tetrarcas, os reis, né? Herodes, né? Filipe, né? E outros. Aí é o pontificado, né? Ou seja, quem está à frente do povo judeu, Anás e Caifás, para que se tenha uma data, né? Se tenha uma comprovação de tempo. E isso é muito importante nos escritos de São Lucas. Ele faz questão de contextualizar desde o início, para não ficar dúvida de quem é quem. Mas há muito o que ver aqui, né? Começamos com o versículo 4, de 4 a 6, com a profecia de Isaías, em que tem uma ordem, né? A ordem que Deus dá. A voz que clama no deserto. Essa voz fará o quê? Ela clama o quê? Clama de tal maneira a preparar o caminho do Senhor e tornar retas suas veredas. E qual vai ser o resultado dessa voz? O resultado é: todo vale será aterrado. É que promessa, né? Toda a montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Que promessa maravilhosa, né? Promessa linda. Mas aqui está dizendo que João vem para preparar isso. Por isso ele é dito o precursor. Ele prepara mesmo o caminho, porque vem alguém mais forte. E ele vai dizer tudo isso aqui. Lucas vai colocar tudo isso bem organizado aqui. Ele fala, olha, ele vem e começou a pregar no deserto conforme foi profetizado por Isaías. Aí ele vai e mostra qual é a profecia. E agora, a partir do versículo 7 até o versículo 14, ele mostra como era a pregação de João. Ele dizia às multidões: quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Uma pregação para dizer, olha, quem foi que atraiu vocês aqui para ouvir a pregação? Porque começou a juntar muita gente. A ira está por vir, a ira de Deus. Está se aproximando um julgamento. Por quê? Porque vem o Messias. Finalmente vem o Messias. É ele quem vai apontar o Messias. Vocês são víboras. Né? Víbora que é cobra, né? Caça de víboras que sois. E aí ele fala o que deve ser feito. Produzir então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, no seu interior ou a si mesmos: temos por pai Abraão. Essa é a ordem, né? Contextualizamos ali já a partir do versículo 7. Então, versículo 7 e 8, ordem de Deus, né? E até o 8a, porque o versículo 8b, porque ele vai dizer por que é necessário produzir frutos, e não adianta ficar dizendo nós somos filhos de Abraão, ou seja, descendentes de Abraão, da promessa, da raça do judeu, eu tenho circuncisão. Paulo está dizendo, isso não adianta nada, isso não vai fazer diferença nenhuma, pois, João, ele está dizendo, pois eu vos digo que até mesmo dessas pedras, ele mostra as pedras no chão, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E esta palavra, de maneira especial, faz eco a tudo que nós ouvimos nas cartas em que Paulo fala, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, Gálatas. E o que ele fala? Que
este mérito não nos pertence, pertence a Cristo. Mérito da salvação. E as pessoas acreditavam que basta dizer: eu sou filho de Abraão, eu sou circuncidado, eu sou do povo de Deus. É sim, mas se o fruto que eu produzir não for de acordo com a árvore a qual eu pertenço, que é do povo de Deus, vai ser cortado fora. E é isso exatamente que ele vai dizer aqui no versículo 9. Primeiro, dizendo: olha, filho de Abraão, Deus pode suscitar até das pedras. Então não fique se achando, não. Não fique se considerando, não, porque você nasceu assim, não. Deus pode suscitar filho para Abraão. Isso não é impossível para Deus, isso é fácil para Deus. Você tem que valorizar a sua escolha. Você foi escolhido, você tem uma graça de ser da descendência de Abraão. Mas sem produzir fruto, você joga fora a graça de ser da descendência de Abraão. E aí, no versículo 9, vem uma promessa em que ele vai dizer: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, a gente precisa corresponder à vocação a qual somos chamados. Então vamos lá. Antes ele começa com uma ordem no versículo 4, depois tem uma promessa no versículo 5 e 6, aí vem outra ordem nos versículos 7 e 8a, até ali Abraão, ter por pai Abraão, até ali a ordem. Aí depois no versículo 8b vem um princípio eterno. Pois eu vos digo, até mesmo dessas pedras Deus pode, para dizer a liberdade de Deus para suscitar o que Ele quiser, fazer o que Ele quer. Isso não muda, é princípio eterno. E aí vem uma promessa, que o julgamento vem, o machado está já aqui, posto à raiz das árvores. Quem der fruto, ok, mas quem não der vai ser cortado, lançado ao fogo. E aí as multidões, 3 tipos de pessoas começam a interrogar João, e João dá a resposta para cada uma. Primeiro as multidões, o povo em geral: o que devemos fazer? Já que vem aí o julgamento, o que devemos fazer? Responde eles: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. Olha só, caridade, amar o próximo. Caridade, fazer o bem a quem é próximo. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Vieram os publicanos, aquelas pessoas do povo judeu que trabalhava para os romanos cobrando impostos dos judeus. Olha só, o pecador público, né? Que era dito assim também. Também vieram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Ou seja, eles tinham um imposto para cobrar e não deveriam exigir propina para ninguém, de ninguém, extorquir ninguém, ser desonesto. Mas tem que ser honesto. Faça seu trabalho direitinho. E também os soldados vieram e perguntaram o que deviam fazer. Aí ele fala, para não ser violento, né? Não molesteis com exortações, né? Não denuncie falsamente ninguém e fique contente com o que você ganha, com o seu soldo, o seu salário. Porque era muito fácil também para eles extorquirem: se você não me der, eu vou denunciar você. Mesmo sabendo que a pessoa está fazendo errado. Isso acontece ainda hoje nas polícias, né? E não com todos, claro. Um ou outro que se vende, né? Vende sua dignidade, sua moral por dinheiro. E aí ele vai continuar falando. Como o povo estivesse na expectativa e cogitando: será que esse aí não é o Cristo? Aí ele já falou: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu. Olha só, a fama que João tinha era tanta, a expressão da sua pregação era tão forte, que as pessoas ficavam pensando: será que ele não é o Cristo? Ele falou: não,
Vem alguém que é mais forte do que eu. E eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Se vocês estão me achando muita coisa, você não tem noção de quem vem por aí. Olha, forte essa expressão, muito forte. E é um princípio eterno e também uma promessa, tá? Porque ele está dizendo que virá, mas ele está dizendo uma verdade imutável de quem Jesus é com relação a ele. É um princípio eterno. Vem alguém que é muito mais forte e que não somos dignos de desatar a correia das sandálias. A gente sabe que Jesus vai se deixar batizar, mas porque ele se deixa. Tudo que nós fazemos por Deus, para Deus, é porque ele permite que façamos, não porque a gente tenha dignidade para isso. E João sabe disso e deixa isso muito claro para aquelas pessoas que estavam achando que ele era o Cristo. E aí vem a promessa. Continua, a promessa, Esse trecho do versículo 16 até sandálias é princípio eterno e promessa de Deus também. Como fica a promessa de Deus inteira lida aqui, João tomou a palavra e disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele, vem aquele, é o mesmo que está dizendo no futuro, que é mais forte que eu, princípio eterno, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias, princípio eterno. Mas a promessa continua: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha lá, Pentecostes, que vai acontecer lá na frente. E continua: a pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. Ou seja, está deixando claro que a presença dele, do Messias, do Cristo, é uma presença que vai dividir aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. Veja, é necessário que a gente se converta, manifeste frutos de arrependimento, preparados para aquilo que Jesus tem nos ensinado para correspondermos à altura. Vamos anotar no nosso diário? Hoje eu falei logo, Se você for esperto, já pegou bem quais são as promessas, ordens e princípios eternos. Vamos lá, na ordem que eu costumo falar, Primeiro, promessas de Deus, versículos 5 e 6. Aí também tem uma promessa no versículo 9. E depois outra nos versículos 16 e 17. Ordens de Deus, versículo 4, mas também versículos 7 e 8a. Como assim 8a? Ele termina ali em Abraão, Está acompanhando com a sua Bíblia, E depois, versículos de 10 a 14, ordens de Deus. E princípios eternos. Princípio eterno, versículos 8b, Pois eu vos digo, filhos de Abraão, no finalzinho lá. E o versículo 16a, também princípio eterno. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Porque esse é o mais importante. Vamos lutar para viver. Se você é novo no canal, convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, conhecer o canal. A proposta do canal é todos os dias fazermos o estudo bíblico juntos. E se você está começando agora, fala assim: mas vocês já estudaram bastante, como é que eu faço? Começa do início, que é pela primeira carta de São João. E se você ainda não entendeu direito como que faz, os estudos são assim, a gente faz junto, tá? E você pode assistir a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, vai te explicar muita coisa. Na descrição de cada vídeo tem informações importantes, onde você compra o livro do método, as playlists também, que eu recomendo, tá tudo lá, tá bom? Vai,
que vai ser muito bom. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.